Eu queria voltar para o tema do financiamento climático. As estimativas variam um pouco, mas quase todas apontam para uma necessidade de trilhões de dólares por ano para financiar a transição da economia mundial para baixo carbono. Não tem dinheiro de governo que dê conta, capital filantrópico não tem, e mesmo com reforma de organismos multilaterais também não é um orçamento que dê conta disso. É capital privado que precisa vir, você mesmo falou aqui algumas vezes sobre isso. Esse capital não está mobilizado no volume necessário. Queria, assim, entender qual é a sua visão do porquê isso não acontece e o que precisa mudar para essa mobilização acontecer. Aqui mesmo no Brasil, assim, eu não vejo, não percebo essa sensação de urgência, né? E a gente está com o relógio ali contando, né? Contagem regressiva. Eu acho que a conscientização aumentou muito. Também acho que no Brasil a agenda climática mudou de patamar. Eu acho que o Brasil é visto hoje como um país que abraçou a agenda climática. Veja a Marina, mas não é só a Marina, é o Haddad, é a Tebet, é o governo Lula de uma forma geral. É a parte onde o mundo olha e diz assim, de fato, a conscientização, há uma mudança importante. E por isso que no G20, sob a presidência do Brasil, a questão climática está assumindo um papel bem relevante. Agora, Vanessa, você tem razão. Você tem consciência, os capitais estão começando a mudar de lado, a consciência de investimento verde começa a ser relevante. A pergunta é se está na velocidade suficiente ainda. Eu acho que não. Tempo? Acho que não. Eu acho que a gente já está andando, já mudou, já está na direção correta, já começou a andar, mas ainda precisa acontecer. Mas mesmo no governo, ainda não tem uma ênfase numa agenda antiga, essa história de prospecção de petróleo na margem equatorial, projetos de infraestrutura, como o Renato falou, ainda muito orientados para aquela coisa de concreto, cimento, estrada, etc., sem olhar para essa coisa verde. O próprio ministro Rui Costa, da Casa Civil, ele capitania um outro lado do governo que olha com um certo desdém, não digo desdém, mas um certo ceticismo para essa agenda verde. Acha que ainda não é algo que vai ser para este governo. O senhor nota ali nuances dentro do governo? Eu vejo uma transição. Por isso que a gente está chamando de uma transição climática, que é uma transição... Não porque a gente não... na parte de aquecimento global não há transição, a coisa está indo. A transição é da nossa cabeça, dos nossos investimentos, e isso leva um tempo. O Brasil não é diferente de outros países. Vários países têm essa dualidade, de onde você está para onde você quer ir. Isso em economia é muito comum, de você ter os estabelecidos, as empresas estabelecidas, as instituições estabelecidas num lugar, e as que precisam entrar no lugar não estão estabelecidas. Isso leva um pouco de tempo para essa mudança, para essa mudança de chave que a gente estava falando aqui. E sobre o capital privado mesmo, assim, acho que só faltou esse final. O que precisa acontecer? Porque... Precisa olhar o capital privado e dizer, olha, o capital privado vai precisar de um empurrão. Achar que o capital privado vai sozinho estar na velocidade que você quiser, eu acho que não tem que substituir o capital privado, até porque não tem recurso para isso. Acho que não precisa achar que o capital privado não sabe fazer conta, ou não sabe exatamente. O que precisa de alguma forma, empurrar os incentivos corretos. É olhar como você vai trazer. Então, por exemplo, se o problema é de que você não sabe direito sobre os projetos, para onde é que você vai, então entra com o BID junto. Se o problema é que tem uma barreira de risco cambial, vamos tentar enfrentar. Se o problema é de estabilidade, de regras, vamos tentar resolver. Então, muitas vezes, as questões privadas, elas têm consequência de um governador, um prefeito que resolve
não respeitar uma parceria público-privada. A consequência é que atrasa todo mundo. Então, Luciana, esse tipo de coisa que a gente tem que dar incentivo para o capital privado e junto. É mobilização, essa é a palavra que se usa. E na agenda que a gente está pensando para os bancos industriais, junto com a agenda do G20, essa que é o segredo aqui, é a agenda do G20 e a agenda dos bancos se juntar. Se juntar. Então, a mobilização capital privado é uma coisa que junta os dois.